Olá, amigos! O Cazaquistão é um país sem litoral, a Eurásia transcontinental, com uma área principalmente na Ásia Central e parcialmente na Europa Oriental. No passado, o Cazaquistão era habitado por povos nômades. No século XIX, esses territórios estavam sob o domínio do Império Russo e, mais tarde, da União Soviética. O Cazaquistão tornou-se a segunda maior república da União Soviética por área, depois da Rússia. Em 1991, quando a União Soviética entrou em colapso, o Cazaquistão foi o último país a declarar independência, em 16 de dezembro. E em 26 de dezembro, a independência do Cazaquistão foi reconhecida. Então, basicamente, a União Soviética foi o Cazaquistão pelos últimos 10 dias. Após o colapso da União Soviética, como muitos ex-países soviéticos, especialmente na Ásia Central, para assuntos externos, o Cazaquistão dependia da Rússia. E o Cazaquistão é chamado de quintal da Rússia. Enquanto nos assuntos internos do Cazaquistão, é o governo de longo prazo dos ex-líderes da União Soviética. No Cazaquistão, o ex-secretário-geral do Cazaquistão Nursultan Nazarbayev tornou-se o primeiro presidente. E ele manteve sua liderança por quase 30 anos depois disso, até 2019. No entanto, o Cazaquistão é um exemplo de país pertencente ao antigo Império Russo. Com a antiga União Soviética, o Cazaquistão se comporta relativamente bem com a Rússia, mas não é totalmente dependente da Rússia, mas de forma equilibrada. O Cazaquistão é um país grande e rico em recursos, com uma área de 2.700.000 km², o tamanho da Europa Ocidental. O Cazaquistão é o nono maior país do mundo. A população do país é de quase 19 milhões de pessoas. E o PIB em 2021 é superior a 190 bilhões de dólares. Geralmente na Ásia Central, o Cazaquistão representa 67% do território, mais de 60% do PIB total dos países da região e mais de 25% da população. Assim, desempenha um papel fundamental na segurança geopolítica da região. Além disso, o Cazaquistão é o único ex-país soviético com uma fronteira de quase 7.000 quilômetros com a Rússia, na fronteira direta com as duas regiões da Rússia Central e do Sul da Rússia. Embora haja também mais de 1.500 quilômetros de fronteira com a China em Xinjiang. Ambas são regiões-chave da Rússia e da China. Portanto, o Cazaquistão está em uma posição de segurança especial com esses dois poderes. Em troca, o Cazaquistão também mantém uma política amigável com a Rússia e a China. O Cazaquistão é membro da Organização de Vínculos mais próximos com a Rússia e a China. Economicamente, o Cazaquistão é a Organização de Cooperação de Xangai com a União Econômica da Eurásia. Tanto a Rússia quanto a China são os dois países com maior presença econômica no Cazaquistão. Mas a tendência é que o investimento da China ultrapasse cada vez mais a Rússia. Falando recentemente no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo em 2022, o presidente cazaque, Tokayev, disse que a China é o principal parceiro econômico e de comércio exterior do Cazaquistão. Nos últimos 15 anos, a China investiu mais de 22 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o Cazaquistão atua como uma importante rota de trânsito da China para a Rússia em particular e para a Europa em geral. Portanto, a China também identifica: o Cazaquistão é o centro da Rota da Seda Moderna, o foco da iniciativa Faixa e Rota. Enquanto isso, em termos de política e segurança, o Cazaquistão ainda mantém laços estreitos com a Rússia, por meio da Comunidade de Estados Independentes. O agrupamento de ex-estados soviéticos organizou o Tratado de Segurança Coletiva, uma aliança militar com a Rússia como chefe. No entanto, não só a Rússia e a China, os Estados Unidos também estão muito interessados no Cazaquistão. Porque o importante fator geopolítico do Cazaquistão afeta não apenas a Ásia Central, mas também a região do Oriente Médio, sul da Ásia em termos de combate ao terrorismo. Ao mesmo tempo, o Cazaquistão é um país extremamente rico em recursos minerais, especialmente petróleo e urânio. Gigantes de energia americanos como Chevron e ExxonMobil investiram no país do Cazaquistão, apesar da forte concorrência. Aproveitando os fatores acima, o Cazaquistão desenvolveu-se de forma constante nas últimas 3 décadas. E o Cazaquistão é um dos países ex-soviéticos mais desenvolvidos, com um PIB per capita de mais de 9 mil dólares. Enquanto a política interna é estável, com o governo do ex-presidente, Nursultan Nazarbayev e atual presidente, Kassym-Jomart Tokayev, apesar das acusações ocidentais de ditadura, esses dois líderes são influentes grande impacto sobre o povo, especialmente a elite no Cazaquistão. No entanto, o Cazaquistão ainda enfrenta instabilidade. O mais típico é o motim em janeiro de 2022. A causa direta desse motim foi o impacto negativo da epidemia de Covid-19 na vida socioeconômica no Cazaquistão. Mas muitas das alegações apontam para a agitação dos Estados Unidos e do Ocidente.
Mas esse motim foi rapidamente reprimido, porque o interior do Cazaquistão permaneceu unido, com a ajuda de Moscou e Pequim. Entre eles, mais de 2.000 militares russos da Organização do Tratado de Segurança Coletiva foram enviados diretamente para apoiar as forças de segurança do Cazaquistão. No entanto, após este incidente, embora o Cazaquistão ainda tenha afirmado sua aliança com a Rússia, ainda mostrou uma atitude neutra. Quando as hostilidades na Ucrânia eclodiram, um mês depois, na votação de uma resolução das Nações Unidas, pedindo à Rússia que acabasse com o conflito na Ucrânia, o Cazaquistão se absteve. Quanto à Ucrânia, o Cazaquistão fez vários voos de ajuda civil para o povo ucraniano. Enquanto no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo em junho, o presidente do Cazaquistão, Tokayev, fez uma declaração notável sobre a questão do reconhecimento das duas repúblicas de Donetsk e Luhansk. Dois princípios da Carta da União às Nações Unidas são a integridade territorial e a autodeterminação. Os princípios têm muitas interpretações e podem ser contraditórios. Se fosse dado o direito à autodeterminação, haveria mais de 500 nações na Terra. O Cazaquistão ainda não reconheceu Taiwan, Kosovo, Ossétia do Sul ou Abkhazia. Então Luhansk e Donetsk são semelhantes. Por que o presidente do Cazaquistão fez tal declaração? Isso significa que o Cazaquistão não reconhece Donetsk e Luhansk. Na verdade, a preocupação do Cazaquistão não é Donetsk e Luhansk, mas porque a situação no Cazaquistão é fácil de cair em uma situação semelhante, se não inteligente. Porque a população do Cazaquistão é principalmente cazaque, 70%. Os russos também representam 20% da população do país, vivendo principalmente na região norte do Cazaquistão, na fronteira com a Rússia. Os elementos históricos e culturais do Cazaquistão também estão intimamente associados à Rússia, durante os últimos 200 anos. A Rússia também tem instalações militares vitais no Cazaquistão, nos setores aeroespacial e de mísseis balísticos. Portanto, o Cazaquistão é muito tímido em questões de secessão. Enquanto do lado dos Estados Unidos, as acusações de participação nos distúrbios no Cazaquistão no início de janeiro, quando eclodiu a guerra na Ucrânia. Nos últimos meses, altos funcionários dos Estados Unidos, incluindo o secretário de Estado adjunto Donald Lu, viajaram para o Cazaquistão, na esperança de conquistar o país. No final de abril, o ministro da Defesa chinês, Wei Feng, visitou o Cazaquistão, em um movimento semelhante. A Turquia, uma potência influente com laços étnicos com os povos nômades da Ásia, também está intensificando a cooperação com o Cazaquistão. No início de maio, o presidente do Cazaquistão, Tokayev, chegou a Ankara, na Turquia. Os dois lados chegaram a muitos acordos. Isso inclui a cooperação no campo dos drones armados. Então, basicamente, o Cazaquistão está tentando diversificar a cooperação com os parceiros, mas ainda garantir os interesses russos o suficiente, para não causar tensão. Tudo baseado em interesses nacionais. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.